Abra vossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Nós vamos estar meditando é um livro curto, tem 4 capítulos, né, irmãos? Apenas 4 capítulos. Vou estar lendo somente o verso de número 1 e 2 do capítulo 1 de Jonas. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Os irmãos podem se assentar. Eu creio que todos já ouviram uma ministração, até mesmo um ensino a respeito do profeta Jonas. Jonas é um dos profetas menores, né? Existem os profetas maiores, ao qual Jeremias, Lamentações de Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, e depois os conhecidos como profetas menores. Ou seja, esses profetas menores, que começa em Oséias, né? Oséias, Joel, Amós, até Malaquias, são os profetas menores, não porque a palavra que eles pregaram seja de menor importância, não, mas porque eles escreveram menos, né? São livros pequenos, mas a palavra do Senhor, ela é poderosa, tanto os profetas maiores quanto os menores. É a palavra de Deus, é a palavra verdadeira, a palavra que nos salva, e a palavra que nos limpa também, né? Eu costumo dizer, onde nós ministramos, eu, minha esposa, no sítio missionário Leão de Judá, os irmãos conhecem o trabalho ali. Nós fazemos um trabalho com eles de libertação, e a palavra, ela também liberta. É claro que muitas vezes é necessário um jejum, uma oração com um foco em determinado problema, em determinada situação, para Deus ele operar mais rápido, né? Mas a palavra, ela também nos limpa. Aleluia. João capítulo 15, versículo de número 3, diz que nós somos limpos pela palavra. Então, meus irmãos, quando nós meditamos na palavra, lemos a palavra do Senhor, Ele está trabalhando ao nosso favor. Aleluia. Quando nós meditamos na palavra, nós recebemos cura, nós recebemos milagre, nós recebemos a libertação, a conversão daqueles a qual eu tenho certeza que os irmãos intercedem por eles. A palavra de Deus, ela é viva. Glória a Deus. E Jonas, meus irmãos, é um livro que está entre os livros dos profetas, porém é um livro histórico, né? Que Jonas, no seu livro é contado o que aconteceu com ele, a história de Jonas. E nós vamos meditar
E nós vamos entender juntos a palavra do Senhor. Os irmãos, como sempre, né, quiserem perguntar algo, fazer uma colocação, isso é bom, é importante e soma, né, para a gente não ter dúvida nenhuma da palavra do Senhor. A Bíblia cita pouquíssimo a respeito de Jonas. Em 2 Reis, os irmãos, por favor, me acompanhem. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 14. Segundo livro dos Reis, meus irmãos, capítulo de número 14, vai citar o profeta Jonas. No seu livro, o versículo de número 1, a qual eu li, diz que ele é filho de Amitai. Amitai, pai de Jonas. Em 2 Reis 14. Eu vou ler para os irmãos do verso 23 ao verso 25. Diz assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Então, aqui está citando o profeta Jonas, filho de Amitai, e a cidade dele, Gat-Efer. Nós vamos ver esta cidade citada em Josué capítulo 19, versículo 13. Essa cidade de Jonas, ela ficava nos termos, ela pertencia à tribo de Zebulon, né? A herança dada a Zebulon. Josué 19, 13 cita a cidade de Jonas. E como eu disse aqui, meus irmãos, Jonas, ele profetizava no tempo de Jeroboão II, né? Nós vimos quando a Bíblia fala que Jeroboão, ele andou, fez as mesmas coisas que Jeroboão, mas cita de novo Jeroboão, mas está falando do primeiro Jeroboão, quando o reino se dividiu, né? Ficou as duas tribos do sul para Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão com as 10 tribos em Israel. Esse Jeroboão, a qual Jonas profetizava na época dele, ele foi o 13º rei. Então, a Bíblia cita o exemplo que ele seguiu de Jeroboão, porque foi um mau rei. Quando o rei é bom, faz aquilo que agrada ao Senhor, né? Um exemplo de Ezequias. Então, a Bíblia ela cita, ele andou segundo o exemplo de seu pai, Davi. A Bíblia cita Davi como um rei bom, um homem segundo o coração de Deus, a qual Deus fez uma promessa para ele, que nunca iria tirar da sua casa o seu trono, e que da sua descendência viria o Cristo. Isaías capítulo 11 está escrito: do rebento de Jessé virá o Messias. Rebento
no original é sêmen, né? Semente. Viria o Cristo. E dessa maneira foi. Os irmãos sabem que Cristo, ele é aquele que em Mateus capítulo 2, versículo de número 2, está escrito que os magos do Oriente seguiram uma estrela que indicava aonde Jesus tinha nascido. E eles vão e perguntam, eles vão para Jerusalém. Então eles descem a Jericó, conversam com Herodes e perguntam para ele, né? Herodes fica bravo. Aonde está aquele que é nascido rei? Porque nós viemos adorá-lo. Eles estavam querendo saber onde Jesus nasceu para adorar a ele. Eu quero dizer, meus irmãos, que Jesus, ele se faz presente aqui. Aleluia. Se você veio adorar a ele, você pode adorar a ele. Ele está presente aqui no nosso meio. Glória a Deus. E Jonas, meus irmãos, ele profetizava na época de Jeroboão II. Profetizava coisas boas, né? Profetizava vitória nas batalhas, na guerra de Jeroboão II, que gostava dele. O seu pai era o conselheiro, um dos conselheiros, secretário do rei. É bom nós tomarmos conselhos bons. Os reis, até mesmo Salomão teve conselheiros. No meio dos conselhos habita a sabedoria. É muito importante nós se unirmos, tomarmos conselhos para tomarmos decisões certas, corretas na nossa vida. Então, meus irmãos, a Bíblia não cita mais a respeito de Jonas, né? Além do que nós vimos em 2 Reis. Os estudiosos dizem que Jonas, vocês lembram lá no capítulo 17 de 1 Reis, uma viúva de Sarepta estava com seu filho pegando os gravetos, né? 2 gravetos, para fazer ali a sua última refeição, aonde Elias chega e aquela mulher obedece o profeta, atende o profeta, e através do profeta Elias acontece um milagre na casa dela. Aleluia. Os estudiosos dizem que aquele menino era Jonas. A sua mãe era aquela viúva. Seu pai já tinha sido morto. E aqui, irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesses 4 capítulos, rapidamente, porque a palavra do Senhor era bastante ampla, mas eu quero meditar com os irmãos para nós concluirmos esse livro com 4 capítulos. No primeiro capítulo, Deus, ele chama, nós vamos ver Deus chamando. No segundo capítulo, Deus, ele ouve quando Jonas, ele ora. Nós vamos meditar nesta palavra. No terceiro capítulo, Deus, ele perdoa. E no 4º capítulo, Deus, ele ama. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus fala com Jonas, pede para ele clamar contra a cidade de Nínive, porque aquela cidade, a malícia dela subiu até o Senhor. Ou pode se traduzir malícia por perturbação, miséria, dificuldade. O mal daquela cidade subiu até o Senhor.
Deus está preocupado com as aflições de Nínive e com seus caminhos maus. A situação da cidade de Nínive é extrema e bastante para chamar a atenção de Deus. Uma cidade terrível, uma cidade a qual ganhava as suas batalhas, as suas guerras, sem lutar. Eles não precisavam lutar. De tão terrível era a fama de Nínive. Nínive se tornou a capital da Assíria. Nós vemos na Bíblia a Assíria e Síria. Nínive se tornou capital da Assíria, a qual o texto se refere. A capital da Síria, a qual um leproso foi curado, Os irmãos conhecem Naamã. Ele era da Síria. A capital da Síria era Damasco. E Nínive, aqui, é a capital da Assíria. Terrível, meus irmãos, terrível. Quando uma cidade, quando uma nação ficava sabendo que a Assíria estava vindo para guerrear, para tomar deles as terras, para dominar, para conquistar aquela nação, eles já se rendiam. Eles já se rendiam para que fosse menor o prejuízo, vamos dizer. Porque quando a Assíria vinha dominar uma cidade, eles matavam as pessoas com crueldade. Eles faziam coisas terríveis, justamente para colocar medo nos seus inimigos. Amontoavam cadáveres, deixavam a porta da cidade para todos verem e temerem o poder que eles tinham. Eles faziam coisas absurdas. A história diz que eles abriam a barriga das mulheres grávidas, arrancavam a criança ali, e colocavam um animal, um gato ali dentro, costurava de novo, para a pessoa sofrer coisas absurdas, terríveis. Então, quando os inimigos ficavam sabendo que a Síria estava vindo, eles já se rendiam. Eles ganhavam a batalha sem precisar lutar. Eles se rendiam para não morrer. E Jonas, como ele via, estava vivendo no meio daquela situação. A sua família foi morta pelos assírios. Ele teve seu pai, mãe, parentes mortos de modo terrível. O seu povo. Jonas viu coisas terríveis feitas pelos assírios. Então, no versículo de número 3, nós podemos ver a atitude que Jonas ele toma. No capítulo 1, versículo 3, diz assim: Jonas, ele se levantou para fugir da face do Senhor. Jonas tinha ódio dos assírios, não gostavam deles. E Jonas sabia que o Senhor, quando vinha com um juízo, esse juízo do Senhor era para um arrependimento. E quando o povo se arrependia, Deus agia com misericórdia. Ou seja, era manifestado a graça Aleluia. de Deus. A graça de Deus é manifestada quando há arrependimento. Aleluia. Quando nós nos arrependemos. Aleluia.
No versículo 10 do capítulo 3, diz que Deus, ele se arrependeu. Deus, ele viu a obra dos ninivitas. Deus viu como os ninivitas se converteram do seu mau caminho. E Deus, ele se arrependeu do mal que tinha dito que faria. Aleluia. Deus dá uma palavra de juízo para Jonas levar para aquela cidade. E quando eles se arrependem, nós vamos ver, eu só estou falando aqui porque eu quero esclarecer para os irmãos que aqui está escrito que Deus, ele se arrependeu. Isso muitas vezes traz uma dúvida na nossa mente, não é verdade? Porque a própria palavra do Senhor diz que Deus, ele não se arrepende, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, meus irmãos, essa palavra arrependeu, se os irmãos quiserem anotar, marcar, né, na Bíblia, no versículo 10 do capítulo 3, quer dizer que Deus, ele se compadeceu. Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia. Essa palavra arrependeu é compadeceu. Deus se compadeceu daquele povo. E Jonas, ele se levantou então para fugir da face do Senhor. Olha como que Jonas imaginava o espírito da profecia. Jonas imaginava que esse espírito que vinha sobre ele estava em um determinado lugar, né? Estava em uma certa região. O Senhor está aqui, está manifestando o seu poder, então eu vou para longe, aonde Deus ainda não falou. Mas Jonas não conseguiu fugir da face do Senhor. Aleluia. Porque nosso Deus, ele é onipresente. Aleluia. Nosso Deus, ele está em todo lugar. Verdade, Senhor. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A Aleluia. presença do Senhor está em todos os lugares. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Verdade, Senhor. Aleluia. Não tem possibilidade alguma. Então nós vamos ver que Jonas, ele se levanta para fugir da face do Senhor, e ele vai para Tarsis. Ele foge e vai sentido a Tarsis. Mas para ele fazer essa viagem para Tarsis, Jonas, está escrito no versículo 3, que ele desce até Jope. Jope é uma cidade portuária de Israel. Jonas, ele desce até Jope para tomar um navio com sentido a Tarsis. Deus mandou ele ir para Nínive e ele vai fugir para Tarsis, o sentido oposto aonde Deus mandou ele ir. Tarsis era o sentido contrário da onde Deus tinha mandado Jonas ir pregar a palavra dele. E Jonas, meus irmãos, ele paga a passagem para Tarsis, em Jope. Ele desce até Jope, paga a passagem para Tarsis. E o versículo de número 3 ainda diz que ele desce para dentro do navio, para ir para Tarsis. Versículo de número
capítulo 4 diz que o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. O navio de Jonas estava para se afundar. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou para dormir. Nós vemos aqui, irmãos, que Jonas, ele era o homem certo, ele tinha a mensagem do Senhor, mas ele estava no lugar errado. Jonas era a pessoa certa no lugar errado. Dessa maneira ele trouxe transtorno, colocou a vida de outros em risco. Deus, ele prepara cada um de nós, cada pessoa, para pregar no lugar certo, para levar a palavra da maneira a qual ele vai usar cada um. Aleluia. Deus, ele quer usar cada um de nós para levar a sua palavra, para fazer a sua vontade. E nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Aleluia. Nós vemos alguns exemplos em Atos capítulo 11. Barnabé era a pessoa certa, era o homem certo para pregar em Antioquia. Antioquia, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Tito, no seu capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que ele era o homem certo para organizar as igrejas na ilha de Creta, na Grécia. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que o Timóteo era o homem certo para instruir e doutrinar as igrejas em Éfeso. Aleluia. Então Deus, ele não se engana, irmão. Se Deus, ele nos chamou, é bom que nós obedecemos a sua voz. Aleluia. Quando Deus nos chama, é melhor para nós obedecermos, porque Ele vai nos levar ao lugar certo, com a palavra certa, diante de pessoas certas, Aleluia. para nós ganharmos para Jesus. Jonas, ele desce para Jope, compra uma passagem para ir para Tarsis, desce para dentro do navio. Quando ele está dentro do navio, ele desce para o porão, versículo 5. No versículo de número 15, meus irmãos, quando aquela tempestade aumentou, eles lançaram suas malas, A Bíblia diz a sua fazenda, a suas riquezas no mar, de nada adiantou. Então Jonas, ele se revela, ele diz: o problema sou eu. Jonas, ele se revela através de uma pergunta que eles fazem para Jonas: declara quem tu és, de onde tu vem, qual a tua terra. Perguntas feitas a uma pessoa que estava com a unção de Deus. E Jonas então responde. Jonas, ele responde para aqueles homens quem ele é, qual é a sua missão. Jonas era o ungido de Deus. Aleluia. E nós também, cada um, temos o Espírito Santo. Nós temos esta unção que nos capacita a fazer a obra do Senhor. Aleluia. A unção de Deus, ela serve para nos capacitar, para nós chegarmos aonde nós sozinhos não chegaríamos.
para nós termos aquilo que nunca nós teríamos sozinhos sem Ele, e para nós sermos o que nós nunca seríamos. É uma unção que capacita. Jonas sabia que ele tinha feito a escolha errada. Caiu a ficha de Jonas. Então no versículo 15, Jonas, ele desce pela quarta vez. Está escrito assim: lançaram Jonas ao mar. Desce para Jope, desce para o navio, desce para o porão e agora desce para o mar. Essa é a tendência, meus irmãos, daquele que desobedece à voz do Senhor. A tendência de quem desobedece a Deus é sempre descer, 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 descer. Verdade. Jonas desceu ao mar. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele preparou um grande peixe para que tragasse Jonas. E Jonas esteve 3 dias, 3 noites nas entranhas do peixe. Essa é uma palavra verdadeira, uma palavra real. Existem teólogos que dizem que não é uma palavra, não aconteceu de verdade. Mas eu quero dizer para os irmãos que é uma palavra verdadeira, sim. Jesus, ele fala de Jonas em Mateus capítulo 12. Deixa eu ver se eu acho aqui, meus irmãos, o versículo. Mateus capítulo de número 12, do verso 38 até o verso de número 41. Deus, ele cita Jesus, né? Jesus, ele cita Jonas. Essa história foi uma história real que aconteceu com ele. Depois os irmãos deixam marcadinho aí, capítulo 12 de Mateus, do 38 em diante, Jesus citando a respeito do profeta Jonas. Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele grande peixe, a qual Deus preparou. Deus, ele é especialista, irmãos, em montar um cenário. Aleluia! Um cenário para nos abençoar. Deus, aleluia! Quando nós buscamos a Ele, para nós parece impossível, parece que não tem jeito, mas Deus, ele arma uma situação para te honrar. Aleluia! Glorificado é teu nome. Para te dar aquilo que você almeja, aquilo que vai ser bom para a obra dele. Mas também Deus, ele arma uma situação para pegar o homem e fazer voltar para o seu caminho, fazer ele obedecer a sua palavra. Deus preparou aquele peixe e Jonas fica 3 dias e 3 noites. Olha o capítulo de número 2 agora, meus irmãos. Diz assim: e Jonas orou ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Aleluia! Tem tanto lugar bom para a gente orar, né, irmãos? É Deus. Tem tanto lugar abençoado para a gente orar. Mas Jonas, ele esperou estar na entranha de um peixe, dentro de um peixe, para orar ao Senhor.
Às vezes nós esperamos a situação ficar tão difícil, nós mesmos complicamos, né? Jonas, ele cita que o lugar em que ele estava era um inferno, mas ele orou ao Senhor. Aleluia. E Jonas, mesmo estando dentro de um peixe, porque quando no versículo de número 10, o capítulo de número 2 é a oração de Jonas, meus irmãos. Depois os irmãos leem os 4 capítulos, é curtinho, é uma bênção a história de Jonas. No versículo de número 10, Deus, ele fala ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Jonas era ruim de oração, né? Tem crente que é ruim de oração, né, irmãos? Meu Deus. 3 dias e 3 noites. Meu Deus. Ele esperou para orar. Mesmo estando numa situação difícil, ele demora para clamar ao Senhor. Porque quando ele ora, Deus, ele dá uma ordem ao peixe. E o peixe vomita Jonas na terra. Deus, ele não falou com Jonas, ele falou com o peixe. Deus deu ordem para o peixe. Jonas ali orando, clamando ao Senhor. O Senhor ouviu a oração dele, deu ordem ao peixe para vomitar ele na terra. Aleluia. Às vezes parece que o Senhor não está ouvindo a nossa oração. Às vezes parece que Deus se esqueceu de nós, mas fique tranquilo, meus irmãos, porque Deus, Ele está nos vendo, Ele está nos contemplando, Deus, Ele está ouvindo, Ele conhece o seu coração, e mesmo que Ele não esteja respondendo a você, Ele já está preparando a circunstância para te abençoar. Ele já está preparando tudo para lá na frente você entender o agir e o trabalhar dele. Aleluia. Deus dá ordem àquele peixe e o peixe vomita Jonas na terra. Não é assim que está escrito? O peixe não vomitou Jonas em Nínive, não, meu irmão. Já viu? Tem pregador que diz, né? Então Jonas foi vomitado em Nínive. Não. Nínive ficava a 1.300 quilômetros de distância. A praia mais próxima ali de Nínive dá uns 800 quilômetros. O lugar mais próximo, né, mais perto para ele chegar até Nínive. Então, o peixe vomitou Jonas na praia. Ele ouviu de novo a voz do Senhor e agora ele obedece ao Senhor. E ele vai fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Ele vai para lá pregar a palavra de juízo para aquele povo. Só que agora é mais difícil, meus irmãos. Agora ficou mais difícil para Jonas. Porque a situação que ele estava, sendo vomitado por um peixe na praia, sem mala, sem dinheiro, sem nada, ele tinha condição. Porque quando Deus ele manda nós fazermos algo, Ele nos capacita e Ele dá a providência para nós. Deus ele dá a providência. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós podemos ir sem medo, porque Ele vai providenciar. Ele é o dono do ouro, da prata. Aleluia. Nós vemos que quando Jonas ele recebe a palavra do Senhor pela primeira vez, ele desce até Jope. Jope
É o lugar da decisão, né, de Jonas. Eu vou fazer a vontade do Senhor ou vou fugir da presença do Senhor? Ele escolheu fugir e o texto diz que ele comprou a passagem. Ele comprou a passagem para fugir da presença do Senhor, para desobedecer a voz do Senhor. Ele tinha a condição, ele podia comprar da mesma forma a passagem para chegar até mais próximo de Nínive, né? Depois pegar ali um camelo, não sei, uma condição, né? Para ele chegar até a cidade de Nínive. Ele tinha condição, mas como ele escolheu desobedecer, agora ficou mais difícil. Não tem como nós corrermos, irmãos, de fazer a vontade do Senhor. Aquele que tem um chamado, e eu creio que Deus chamou todos aqui nessa igreja. Nós não podemos fugir, porque cada vez que nós tentamos fugir, aí nós somos obrigados a voltar e fazer o que é certo. Só que vai ser mais difícil, vai ficando cada vez mais difícil, né? Foi Deus quem escreveu as tábuas da lei para Moisés no Sinai, com o próprio dedo, entregou para Moisés. Moisés desce em Êxodo 32, vê Arão fazendo um bezerro de ouro para o povo ali. O que ele faz? Ele quebra, né? Deus, ele veio e entregou a palavra para o seu povo no monte. Moisés quebrou. Deus chama ele de novo para o monte. Moisés, sobe de novo, porque eu vou entregar a minha palavra para o povo. Deus, ele quer colocar a palavra dele no nosso coração. Aleluia! E a palavra dele, a Bíblia diz em Isaías 55, que ela não volta vazia. Aleluia! Quando a palavra de Deus vem, ela vem e faz a vontade de Deus. Aleluia! E Deus chama Moisés, só que a segunda vez que ele sobe, Deus fala para ele, ó, vai, lavra as pedras, prepara as pedras, né? Pega uma talhadeira lá agora, ó, que eu vou entregar de novo a palavra minha para o povo. Só que ficou mais difícil, né, irmãos? Cada vez que nós recusamos fazer a vontade do Senhor, vai ficando mais difícil. Então é melhor nós obedecermos, né, irmãos? É melhor nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos a voz de Deus. Verdade, aleluia. Porque Ele quer nos abençoar. Deus é um Deus da providência. Nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar com medo. Então Jonas ora, o peixe vomita ele, e agora ele vai. Vai a pé, né? Sem dinheiro, mas vai fazer a vontade de Deus. No capítulo de número 3, quando Jonas chega até Nínive, versículo de número 3 diz que Nínive era uma grande cidade de 3 dias de caminho. Irmão, 3 dias de caminho, a cidade não pode ser grande, né? A cidade tinha 96 quilômetros. Se for dividir em 3 dias, dá 32 quilômetros por dia, né? Então não é uma cidade grande, mas porque a Bíblia cita que era uma grande cidade? Por causa da importância que eles tinham para Deus. Aleluia! Deus queria que aquele povo se voltasse a Ele. Deus não queria que aquele povo se perdesse. Versículo de número 4 diz que Jonas, ele começou a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
E Jonas entrando na cidade, era uma cidade de 3 dias. Mas como Jonas tinha rancor, tinha raiva daquele povo, não queria que aquele povo ouvisse a voz do Senhor e se convertesse, ele anda 1 dia, ele prega 1 dia. E Jonas ele prega: olha, daqui 40 dias essa cidade será subvertida, ou seja, destruída. Nínive falava em aramaico, Jonas também falava em aramaico. A língua dele é hebraico. Judeu, em Israel se fala hebraico. Jonas, ele prega para aquele povo, e ele fala, quando ele vai dizer que o povo tem que se arrepender, ele fala em hebraico para que eles não entendam. E na língua deles, ele cita somente em aramaico: vocês vão ser destruídos daqui 40 dias. Ó, Deus vai destruir vocês. Não tem jeito para vocês. Vocês vão ser destruídos. Mas não deu certo, né, irmãos? Não funcionou Jonas dizer ao povo, porque aquele povo se arrependeu. Eles se humilharam, eles jejuaram, Glória a Deus, eles se aleluia. vestiram de saco, sinal de humilhação. A mensagem de Jonas foi excelente, foi a melhor pregação, mesmo pregando destruição, mesmo pregando ao contrário, Aleluia. porque a mensagem de Jonas, ela foi 100% eficaz, todos se converteram, Deus, aleluia. ela atingiu a todos, todos temeram ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Não importa, às vezes, como você fala, como você prega, às vezes você tem medo de falar a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor. Não tenha medo, fale, seja ousado, pregue, louve ao Senhor, porque a palavra dele é viva. Aleluia. A palavra de Deus foi eficaz na vida daquele povo, mesmo Jonas profetizando contra eles. Sabe por quê, meus irmãos? Porque entre a minha boca, entre a boca do pregador e o ouvido de quem está escutando, de quem está ouvindo, está agindo o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo que vai Glória a Deus. e age e convence o homem. Aleluia. Verdade, Pai. Aleluia. O Espírito Santo ele trabalha quando nós falamos. É Ele quem vai de encontro aos corações. Glória a Deus. No capítulo de número 4, meus queridos, para nós encerrarmos, né, que as horas já se foram. Depois que Jonas pregou e o povo se arrependeu, o verso de número 10, como nós citamos, né, no começo, diz que Deus viu as obras dos ninivitas, de como eles se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhes faria e não fez. Ou seja, Deus se compadeceu daquele povo. Nós vemos aí a graça de Deus agindo, alcançando outra nação. Aleluia. É isso que Deus quer fazer. Ele quer alcançar todo mundo, a todo povo. Aleluia. Ele quer alcançar todos. Deus ama o pecador. Aleluia. Aleluia, Jesus. É, pastor, Glória a Deus. Obrigado, Senhor.
Bendito Senhor, santo e tremendo Senhor. No capítulo de número 4, diz que Jonas, ele ficou desgostoso, né? Ficou extremamente ressentido, mimado, orou ao Senhor querendo morrer. Me mata, Jesus. É, Deus, tremendo. Quero morrer. E Deus dá uma lição aqui para ele. Deus dá uma lição aqui para Jonas entender. Versículo de número 6 do capítulo 4, meus irmãos. Depois que Deus perdoou os ninivitas, o capítulo de número 4, como eu disse, fala do amor de Deus. E o verso de número 6 diz que o Senhor Deus fez nascer uma bocoreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da bocoreira. Jonas subiu lá no monte, ficou chorando, pedindo a morte, porque ele sabia que Deus, ele entra com misericórdia na vida daqueles que se arrependem. Jonas sabia disso. Aleluia. Jonas bravo, querendo morrer, um sol sobre a sua cabeça. Deus faz brotar uma bocoreira, uma planta, e cobre Jonas, faz sombra para Jonas ali, né? Ele fica ali, ó, fresquinho. Glória a Deus, aleluia. Versículo 7 diz: mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a bocoreira e esta secou. Deus enviou um bicho no dia seguinte e matou aquela bocoreira. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Jonas, é razoável, Jonas, que assim te enfades, que você fique bravo, nervoso por causa da bocoreira? E Jonas, é sim. Nossa, eu estou bravo porque ela morreu. Agora o sol está batendo na minha cabeça, está ferindo a minha cabeça. Versículo de número 10, irmãos, para nós concluirmos o amor de Deus no capítulo 4 e terminarmos este ensino. Diz assim: e disse o Senhor: Jonas, você teve compaixão da bocoreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer. Em uma noite ela nasceu, em uma noite ela morreu. E não hei eu, Deus, ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Esta expressão, irmãos, não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, mostra que os ninivitas, embora eles fossem moralmente, não fossem inocentes moralmente, eles estavam indefesos. Eles precisavam da palavra do Senhor. Eles precisavam daquela mensagem para eles se arrependerem. Eles não sabiam como escapar daquele mal que viria se eles não se arrependessem.
E Deus diz para Jonas: você teve dó da boboreira? Não foi você que plantou ela? Ela nasceu num dia e morreu no outro. E você não tem dó de uma multidão que estava em pecado, que se arrependeram? Você desejava que eles morressem? Nós precisamos entendermos o valor das pessoas, das almas para Deus. Verdade. Deus, Ele quer salvar todos. O desejo de Deus é que todos se arrependam. E aqui nós vemos a substituição. Aquela boboreira tipifica o Cristo e aquele bicho, o diabo. Aquela boboreira, ela morreu. Deus está dizendo que precisa alguém ser morto para que outros sejam salvos. Aquela boboreira, tipificando o nosso Senhor Jesus Cristo, precisava morrer, ela tinha que morrer. Doutrina da substituição. Aquela boboreira morreu para que o povo vivesse. E assim foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele precisou morrer naquela cruz para nós termos vida. Aleluia. Vida eterna, vida em abundância. Aleluia. Foi preciso, foi necessário Cristo morrer por mim e por você. Aleluia. Nós só estamos vivos, nós só recebemos o perdão de Deus porque alguém morreu por nós. Amém? Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maravilha, Jesus. Maravilha, graças a Deus, irmãos. Que explicação, né? Isso que é muito importante, gente, é um ponto de ensino, né? Tem bastante gente não veio e perdeu. Até eu aprendi muita coisa hoje, viu? Que maravilha. Mas eu peço de nós continuar se esforçando e vindo nos pontos de ensino, irmãos. Que no ponto de ensino você tem crescimento, né? Espiritual, colocar em prática aquilo que Deus está nos ensinando. Não adianta também a gente aprender e colocar em prática, né? Mas Deus abençoe a vida do nosso irmão Hugo, nosso funcionário do médico. Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês. Agradeço a Deus pela vida de vocês, está nos ajudando aqui também, né? Que Deus continue abençoando a vida de cada um nessa noite, amém, irmãos? Deus abençoe. E terça-feira que vem, não temos que vai estar ministrando aqui o nosso pastor Hélio, devido ao feriado também. Mas na próxima, terça-feira que vem, na outra já fez, já continua o nosso ensino de novo, né? O você dispôs, né? O missionário breve está nos ajudando aqui. Aleluia. E eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Se coloque em pé, igreja.